E aí, galera, tudo bom? Sou o professor Lucas, professor de Química. Estamos aqui, eu aqui, você aí em algum lugar que eu não sei onde é, também agora não vem ao caso. Estamos aqui para mais uma aula, tá? A nossa última aula foi de ligação molecular, iônica, eu sei que você lembra, eu também lembro, né? Então, olha só, agora a gente vai falar de geometria molecular nessa primeira parte da aula e na segunda parte da aula sobre polaridade das moléculas e solubilidade. Mas o que vem depois, deixa para depois, né? Vamos falar a primeira parte agora. Nossa, mas molécula tem geometria? É lógico, senão não teria essa aula, né? Se tem essa aula que ela tem. Então, olha só. Se eu desenhar uma molécula de água, H2O, todo mundo sabe a forma da água, ela é bem conhecida, né? Então, eu vou ter essa estrutura. Por sinal, eu aconselho vocês a depois pegar, estudar cada estrutura que a gente vai fazer nessa aula. Pegar e realmente fazer, para fixar bem como montar uma fórmula molecular, tá? Então, quando eu desenho a estrutura da água, ela fica desse jeitinho aqui. E a gente sabe que isso daqui é carga negativa, porque são elétrons. Essas bolinhas aqui são cargas negativas. Aqui também nós temos cargas negativas. Aqui são cargas negativas e aqui são cargas negativas. E nós sabemos que quando as cargas são iguais, elas se repelem. Isso, na química, gerou a teoria, que é o modelo da repulsão dos pares eletrônicos. Então, na verdade, você tem que imaginar o seguinte, que essas partes da molécula de água, existe uma força que tenta repeli-las. Olha só o uso do pronome, nem sei se é assim que usa, tá? Vai tentar repelir. Por quê? Porque é tudo carga negativa, da repulsão eletrostática. Então a molécula de água ela acaba se curvando desse modo aqui, devido à repulsão dos pares eletrônicos. E essa é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. E por isso que muitas vezes a gente desenha uma molécula, mas na verdade ela não tem nada a ver com o que a gente desenhou. Por que ela não tem nada a ver? Porque a gente tem que levar em conta a geometria, e é isso que a gente vai aprender agora. Então a gente vai aprender os principais tipos de geometria. Eu costumo dizer para meus alunos fazerem algumas perguntas. Para quem? Para a molécula. Não vai te responder, mas né, você fez seu papel. Quais perguntas? Primeiro você coloca a molécula. Depois você pergunta quantos elétrons ela tem no átomo central. Depois você vai lá e vai dizer qual é a geometria e depois você desenha. Então vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos para a gente fazer. Essa parte aqui ela é bem tranquila, não é difícil. Tá? A gente vai ver que muitas vezes os exercícios parecem complicados, mas eles são extremamente simples. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo, você pode observar que é para desenhar a molécula de gás cloro, Cl2. O Cl2, a molécula dele é assim. Deixa eu desenhar aqui. Peraí. Então aqui nós temos o Cl2, a molécula dele é Cl. Tá? Quantos átomos nós temos aqui? Nós temos dois átomos, né? Um cloro, outro cloro. Então nós temos dois átomos. Quando nós temos dois átomos, nós não precisamos responder essa segunda pergunta aqui. Então pula ela por enquanto. Toda vez que nós tivermos uma molécula formada por dois átomos, a geometria será linear. Então a estrutura será Cl-Cl. Não tem como ser de outro jeito, né, gente? Afinal de contas, tem dois átomos aqui. Beleza? Agora nós vamos ver quando temos mais que dois átomos envolvidos na ligação. Vou apagar aqui. Então vamos agora falar quando nós temos três átomos na ligação. Nosso primeiro caso é quem? É o CO2. Como que é a molécula de CO2? A molécula de CO2 é assim, não é? Você já lembra da última aula. Tá? Aí você vai olhar para o átomo central, que é o oxigênio. Lembrem sempre na hora de montar que o átomo central é quem está em menor quantidade. Então, por exemplo, entre o oxigênio, que tem dois átomos, e o carbono, que só tem um, nós escolhemos como átomo central o carbono. Você vai olhar para o carbono e vai olhar ao redor do carbono. Tem algum elétron livre no átomo central, que é o carbono? Não, não tem. Então a resposta é não. Se não tem, a geometria ela também será linear. Então nós teremos assim. Em linha reta, né? Linear faz sentido, né? Uma linha reta. Não, essas linhas são retas. Mas tudo bem. Beleza? Agora vamos pensar na seguinte molécula que nós acabamos de estudar, o H2O. Quando você faz a estrutura molecular da água, o que você vê? Você vai ver isso daqui, né?
tá? Então, veja bem. Então, desenhei, escolhi o oxigênio como átomo central, porque é o que está em menor quantidade. Aí você olha para ele. Tem elétron livre ao redor do átomo central? Lógico que tem, Lucas. Eu estou enxergando aqui 2 pares eletrônicos livres. Então, vai dar repulsão. Então, quando nós temos elétrons livres ao redor do átomo central, a resposta é sim. E a geometria não é mais linear. A geometria será angular. E a molécula de água ficará justamente desse modo, formando este ângulo. Então, é sempre assim. Tem 3 átomos, a molécula, o total de 3 átomos. Então, se não tem elétrons ao redor do átomo central, linear. Se tem elétrons ao redor do átomo central, angular. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo, então, que é a molécula de SO3. Então, olha só aqui o SO3. Quando vocês montam a estrutura do SO3, como fica? Então, fica S. Eu vou montar ela de um modo bem simples, que é como supondo que a gente não conhece a geometria. Então, O. Então, vai fazer... Aqui ele vai fazer uma ligação dupla. Tá? Tudo isso aqui a gente já estudou na última aula, então você tem que lembrar o porquê das ligações duplas, quantos elétrons tem que atingir no final. Então, o enxofre aqui tem 6 elétrons na camada de valência, mais 2, 8. Esse é o oxigênio, 6 mais 2, 8, os dois estão estáveis. Mas eu preciso realizar a ligação agora com esses daqui. Então, agora a única solução é fazer dativa. O enxofre empresta para cá e ele empresta para cá. Agora você vai olhar ao redor do átomo central. Sobrou algum elétron livre ao redor do átomo central? Ou seja, elétron que não fez ligação química? Não. Então a resposta é não. Quando a sua resposta for não, a geometria será trigonal plana. Como que eu vou desenhar isso? Meu Deus. Você vai desenhar enxofre, fez duplo, não fez? Duplo, ó. E fez 2 dativas, não fez? Dativa, dativa. É desse modo, lindamente, que fica a geometria. É incrível isso. A geometria fica assim. Tá? Agora vamos pegar um outro exemplo, que é o exemplo da amônia, que também possui 4 elétrons, 4 átomos. Nós estamos falando agora de 4 átomos. Então, olha só. Você vem aqui. A amônia possui... O nitrogênio possui 1, 2, 3, 4, 5, hidrogênio aqui. Nesse caso, cuidado, o nitrogênio não fica estável com o número ímpar de elétrons. Nesse caso é com 8 mesmo, tá? Não é uma exceção do octeto. Então ele tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o nitrogênio está estável. O hidrogênio precisa de 2. Então 1, 2, 1, 2, 1, 2 para cada um, fechou. Olha ao redor do átomo central. Tem elétron livre? Elétron que não fez ligação? Tem, Lucas. Tem um parzinho aqui. Então, a resposta é sim. Ah, vai ser trigonal plana? Não. A geometria será piramidal. Tá? Como que vai ficar isso daqui? Será assim, ó. Essa ligação aqui, a gente desenha ela meio torta. Por que a gente desenha meio torta? Porque, na verdade, isso é 3D. Tá? Seria essa ligação que a gente representa de modo meio torto. Tá? Então, retomando então. Quando nós temos 4 átomos, se não tem elétrons livres ao redor do átomo central, trigonal plana. Se tem elétrons livres, ou seja, que não fazem ligação ao redor do átomo central, que é esse caso, a geometria é piramidal. E o último caso de geometria molecular. Esse também é bem tranquilo, o próximo caso, tá? Não tem segredo. O próximo caso é quando nós temos 5 átomos na molécula, por exemplo, metano, CH4. Então, olha só, quando nós temos 5 átomos, só existe uma possibilidade. Então, vou montar aqui, ó, carbono tem 1, 2, 3, 4 na última camada, hidrogênio tem 1. Carbono, então, tem 4, precisa de 4, mais 4 para ficar estável. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Cada hidrogênio precisa de 2. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, compartilhei e fechou. Quando
quando são 5 átomos, essa pergunta não faz sentido para a gente, não precisa fazer essa pergunta mais. Quando tem 5 átomos, a resposta, a geometria sempre será tetraédrica. Como vai ser isso daqui? Será assim, ó. De novo, aquela ligaçãozinha meio torta, porque ele é 3D, tá? Então, quando tem 5, tetraédrica. Fechou? É basicamente isso, não é um assunto difícil, tá? Só existem essas geometrias? Lógico que não, existe bipirâmide, existem várias geometrias. Essas são as principais que caem no vestibular para vocês, tá? Vamos fazer agora um exercício para ver como isso cai no vestibular? Então, olha só aí o exercício da UFSM. Assinale a alternativa que apresenta apenas moléculas contendo geometria piramidal. Então, veja bem, piramidal, Lucas, como que é piramidal mesmo? Bom, quando nós temos 4 átomos, temos 2 opções. Se existir elétrons livres ao redor do átomo central, é piramidal. Se não tiver, nós teremos uma geometria trigonal plana, tá? Mas, resumindo, tanto a piramidal quanto a trigonal plana, as duas possuem 4 átomos. Então, o macete desse exercício, o lance desse negócio, desse exercício aí, é observar o seguinte. Olha a letra A. BF3, SO3, CH4. CH4, 4 hidrogênio mais um carbono dá 5. 5 não, eu só posso ter 4. Então, essa alternativa não é. Olha a letra B. SO3, PH3, CHCl3. Olha só, CHCl3, 3 cloros mais um hidrogênio mais um carbono, 5. 5 não pode, só pode 4. Letra C. NCl3, CF2, Cl2, opa, 2 cloros, 2 flúors, 1 carbono, 5. Não pode. Letra D. POCl2, NH3, CH4 de novo. Meu Deus, já falou que não pode CH4. Vai para a letra E, que logicamente é a letra correta. PH3, NCl3, PHCl2. Os 3 casos possuem 4 elementos, 4 átomos. Então, provavelmente, como resposta alternativa, essa é a resposta correta. Os 4 são casos de geometrias piramidais. Beleza?